Abra sua Bíblia em Romanos 8, estamos terminando esse capítulo, pensando como Paulo nos ensina a ser igreja, através desse capítulo que começa com uma declaração muito poderosa: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E hoje pela manhã nós trabalhamos dos versículos 17 ao versículo 27, onde fala sobre esses três gemidos que existem ali para um desejo. Esses gemidos são desejos da criação, o gemido nosso, que é um desejo, e também o gemido do Espírito, que é uma intercessão. E tudo isso tem a ver com o desejo da glória que virá. A esperança da glória que virá faz com que toda a criação esteja desejando que os filhos sejam revelados, os filhos de Deus sejam revelados. Nós temos um desejo ardente e gememos para que Deus nos faça a redenção definitiva dos nossos corpos, que tenhamos corpos glorificados. E também o Espírito geme, intercedendo por nós, para que tudo isso aconteça. E enquanto não acontece, que Ele nos fortaleça em meio aos sofrimentos, que Ele também nos console nos sofrimentos que não vão passar, que a gente vai ter que passar por eles, e que Ele também nos direcione naquilo que a gente está fora da vontade de Deus. E por isso, o texto fala todo a respeito da gente ter a esperança não nas coisas que nós vemos e no mundo que a gente vive. A esperança não está neste mundo, nem nas coisas que acontecem nele. Neste mundo caído, a nossa esperança é que ele seja restaurado por Jesus Cristo. Nossa esperança é que essa criação que geme, que está sofrendo, que está em agonia, seja restaurada para um dia os novos céus e a nova terra sejam implantados. E aí nós vamos viver eternamente glorificando o Senhor. Então hoje de manhã entendemos que ser igreja é ter a expectativa e a esperança da glória. Então, igreja que fica pensando só neste mundo, nas coisas deste mundo, não é igreja. É clube. Quando perde o foco de ser igreja. Por isso, você e eu precisamos redirecionar o nosso foco da nossa vida. Se as coisas deste mundo estão tomando muito a sua agenda, de tal forma que você não consegue pensar em mais nada, coloque o seu coração naquilo que é eterno. Essa casa bonita que você tem, divirta-se, curta, mas não vai com você. Graças a Deus, nem as dívidas. Tem o lado bom, né? Tem tudo bom. Nada do que você está construindo, ou acha que você está brigando com os outros por causa disso, nada disso vai, nada disso é tão importante. O que é importante? É o seu relacionamento com Deus, que vai determinar se você vai ter glória, você vai ficar só na expectativa. Por isso, comece a repensar em que valores você tem gasto o seu tempo, em que agenda você tem colocado. A nossa agenda é assim, viver e fazer as coisas que devem ser feitas, mas o nosso olhar, nós devemos olhar para aquilo que a gente não vê, porque isso é eterno. Portanto, e aí, ele passa uma transição rápida para o versículo 28. E no versículo 28 ele vai dizer algo muito interessante. Fazendo então uma conexão agora, deixa de falar mais do Espírito, deixa de falar mais de Jesus e começa a falar especificamente do amor que vem do Pai. Aliás, Romanos, queridos, é uma daquelas cartas de Paulo que de vez em quando você tem que visitar. Bota no áudio, vai andar e deixa rolar. Romanos 1, 2, 3 e deixa rolar. Por quê? Porque ali demonstra claramente a história da humanidade, a história da redenção. Romanos 6 vai falar claramente a respeito de Jesus Cristo como esse que é o Salvador de todos. A justificação pela fé, a justificação pela graça. Romanos 7 vai dizer o quanto eu sou miserável e não consigo chegar a essa salvação.
miserável homem que sou, eu preciso de Jesus Cristo. E Romanos 8 vai dizer, olha, é o Espírito que te ajuda a vencer todos esses desafios que a vida traz e que a carne nos condiciona por causa do pecado. É o Espírito Santo que vai te dar condição, poder para vencer isso. E aí ele volta, terminando esse capítulo, diz assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode desfrutar da certeza da salvação, porque você pode desfrutar da certeza do amor de Deus por você. Então, ele fala do Filho, ele fala do Espírito, e ele vai falar do Pai. E é por isso que o versículo 28 é muito importante, porque ele vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo então vai dizer o seguinte, olha, uma frase que às vezes vão dizer muito para você, e você como crente talvez não consegue perceber, porque você está ainda sofrendo as angústias deste mundo, talvez o seu coração, os seus ouvidos estão lembrando e ouvindo ainda as palavras malditas que alguém disse a você, e você está com um olhar tão pessimista a respeito da vida, que você não consegue enxergar a eternidade, e por isso ele vai dizer, olha, eu quero dizer uma coisa para você, Deus te ama e tem um plano para você. E aí você fala assim, isso é a frase chavão, todo mundo diz isso. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu sei que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa versão aqui, ela diz, sabemos que Deus age em todas as coisas. Talvez a sua versão tenha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a sua versão tenha, contribuem. Mas eu gosto dessa ideia que Deus age. Ou seja, Deus está agindo em todas as coisas. Isso quer dizer que Deus está agindo naquilo que você faz uma categoria e define como ruim que está acontecendo na sua vida, e Deus age numa coisa que você acha que está sendo boa na sua vida. Talvez o que você está dizendo que é bom, que é coisa boa, que é o bem, Ele está dizendo, não, isso é o mal. E eu estou agindo para que isso não se torne mais mal ainda. Talvez aquilo que você está dizendo assim, horrível, como acontece isso comigo? Meu Deus, parece que eu estou selado, né? Tudo que dá errado, eu estou na fila, né? Parece que sempre chama a minha senha, sempre na hora do que é ruim. E Deus está dizendo, ok, você está dizendo que é ruim, mas eu estou agindo em todas as coisas. Então, para do triunfalismo de dizer que é todas as coisas que você acha bom. Não, todas as coisas. Por quê? Porque este bem aqui não é o seu bem, não é a sua interpretação de bem, mas é o bem maior que Deus tem para você. E sabe qual é o bem maior que Deus tem para a gente? Está no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é o bem maior? O bem maior é que Deus está agindo nas coisas para que você seja parecido com Jesus. Que decepção para quem quer o bem egoisticamente. Queria tanto que o bem fosse eu pagar tudo minhas contas, ainda sobrar dinheiro para ir para o Caribe. Isso é um bem danado. O bem seria aquela garota, aquele menino. Se ele me acenasse. Ele está acenando, querido. Ele está dizendo não. O bem que a gente quer, não. E sabe qual é o problema? É quando você escuta uma pregação que esqueceu todo o restante da Bíblia e começa a dizer que todas as coisas cooperam para o bem do seu coração egoísta. Graças a Deus que Deus não deu para mim tudo que eu chamei de bem nessa vida.
Graças a Deus. Graças a Deus. Porque você não estaria casado, por exemplo, com a Cris, que é um bem maior. Tive muitos relacionamentos e eu achava que era os melhores relacionamentos da vida. Alguns fora de Deus e outros que eu achava plenamente que Deus estava dando. E eu orei com todo o afinco que o Senhor me desse. Graças a Deus que Ele não ouviu. Aliás, graças a Deus que Deus não ouve a sua oração muitas vezes. Sabe por quê? Porque todas as coisas, Ele está agindo para um bem maior. E o bem maior é o propósito dEle. E o propósito dEle é te fazer parecido com Jesus. Aprenda isso. Pare de querer ser parecido com as pessoas. Os nossos bens são toda essa coisa de querer parecer com as outras pessoas. Querer o que as outras pessoas têm. E a gente chama isso de bem. Deus tem um bem para mim. E o bem é parecer com Jesus. E Ele está agindo para o bem daqueles que o amam. E os que amam aqui é especial. Não é para todo mundo. Os que amam aqui são aqueles que têm um relacionamento genuíno com Ele, que evidencia pela fé e pela obediência. Então, esse bem maior que Deus tem é porque você disse que quer amar a Deus sobre todas as coisas. E se você quer amar a Deus sobre todas as coisas Deus vai agir para o seu bem. Há uma condicionante aqui. Não está largado, não está solto. Esse bem é para quem ama a Deus. E quando você ama a Deus, você quer viver parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. E aí, ele fala de construir uma família, em que qual Jesus é o irmão mais velho, e a gente vai querer parecer com ele. Mas tem uma outra coisa interessante, e o versículo 30, ele é complexo, denso, mas poderosíssimo para você entender o amor de Deus. Deus ama você e está agindo, todas as coisas estão agindo em favor que você encontre esse bem maior. Então, a partir de agora, cuidado com as reclamações que você está fazendo das coisas que estão acontecendo na sua vida. Talvez você está reclamando do agir de Deus. Talvez você está reclamando daquilo que Deus está agindo para o seu maior bem. E aí, ele vai dizer, olha, eu tenho um plano, e eu sempre tive um plano, e agora eu estou executando esse plano, e eu amo tanto você, que o plano é perfeito, o plano é completo, o plano é um plano de salvação para você. E começa com aqueles que predestinou, versículo 30, também os chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Aqui é uma cadeia bem delineada do processo de salvação, do bem maior que Deus fez por você e por mim, que começou nesse conceito de ser predestinado. E a palavra aqui quer dizer exatamente determinar de antemão. Deus, então, indica uma soberania numa decisão onde Ele, antes da criação, olhou para você e te desejou como filho. Aleluia! E aí, você ainda fica dizendo que Deus não ama você? Deus não me ama. Antes de você existir, Ele já te amava e disse, é meu. Ele, de antemão, já trouxe você para perto e disse, o destino dele é meu. Eu amei desde o princípio. Se refere a esse ato de Deus escolher desde a eternidade passada aqueles que seriam parecidos com Jesus. E essa escolha não é baseada no seu mérito, nos seus lindos olhos, nos seus cabelos ou na falta deles, mas na vontade e no propósito de Deus. Porque Ele tem o melhor para aqueles que Ele ama. Aleluia por isso. Mas Ele não só disse, é meu antes da fundação do mundo, como Ele chamou você. E o chamar aqui quer dizer uma palavra kaleo, que é uma convocação.
refere-se a esse chamado eficaz de Deus, onde Ele coloca os eleitos para a salvação. Esse chamado é mais que um simples convite, é uma convocação poderosa que resulta na resposta positiva dos eleitos. É uma ação do Espírito Santo que leva ao arrependimento e fé. O chamado eficaz garante que aqueles que são destinados de antemão responderão ao Evangelho e entrarão em relacionamento salvífico com Deus. Isso quer dizer o seguinte: você, porque Deus amou você, te chamou, te escolheu de antemão, antes da fundação do mundo, Ele te chamou e esse chamado foi tão irresistível que você não pôde resistir. E é por isso que quando eu vejo esses crentes meia boca, como diz os nossos queridos aqui, crente capivara, eu fico pensando, ele está achando que é o quê? É assovio que ele recebeu? Ei, vem cá. Eu sou de uma família evangélica, sou terceira geração de evangélico. E com 11 anos eu fui batizado, batismo nas águas. Me lembro muito bem, havia um conceito muito claro na minha mente sobre Jesus. Com 11 anos, o conceito de 11 anos era muito claro. O conceito de uma criança de 8 anos é o conceito sobre Jesus a respeito de uma criança de 8 anos. De 50 anos é um conceito diferente, mas isso não quer dizer que essa pessoa está menos entendendo o Evangelho do que o outro. E eu tomo aí uma decisão, fui batizado, mas com os meus 14 anos eu comecei a querer viver essa vida que o mundo oferecia. E durante todo o tempo, eu percebia claramente que havia algumas ações de Deus, em situações mais inusitadas. Eu me lembro que eu estava numa festa, e eu saí da festa e fiquei num banco conversando com o pessoal, e de repente veio um sentimento que eu deveria sair daquele lugar. E eu saí daquele lugar e fui para um outro lugar. E depois alguns dos meus amigos me procuraram e falaram assim, você está bem? Você está bem? Eu falei, estou. Não sabia de nada. Disse, não, porque tinha 3 caras que vieram aqui para pegar você. Eu devia ter muita culpa no cartório. Muita, mas muita mesmo. E ali eu saí numa crise daquele lugar. Porque eu não queria admitir que esse Deus estava cuidando de mim. Porque se Ele estava cuidando de mim, Ele existe. Se Ele existe, Ele é poderoso. Se Ele é poderoso, Ele me ama. E o que eu estou fazendo longe dEle? E aquilo começou a mexer na minha cabeça. Cheguei em casa, não conseguia dormir. Mas o peso do pecado, o desejo do pecado, a vontade de viver longe desse chamado, era tão grande. Até que um dia, Deus me levou a um acampamento. E naquele acampamento, Ele só disse assim, quem você pensa que é? E ali se tornou irresistível o chamado. E eu me rendi a Ele. Eu disse, chega, eu estou lutando contra o teu amor. Eu não estou lutando contra a tua ira. Eu estou lutando contra o teu amor. Eu sou das pessoas mais burras, porque lutar contra o amor de Deus, lutar contra esses laços de amor que vão me segurando, me protegendo, me cuidando, deixando bem claro em situações e circunstâncias. Eu fui chamado e aqueles que Ele destinou previamente, Ele os chamou. E aí, esse que chamou, Ele justificou. Essa palavra é uma palavra que tem a ver com declarar justo. A gente tem falado aqui, justificar. Refere-se então à declaração que Deus dá a uma pessoa dizendo que ela é justa pela base na fé em Cristo Jesus. E naquela noite, eu entendi e reconheci que o Senhor estava me justificando. Eu me lembro exatamente naquele momento tão marcante que o pregador pregou uma coisa que eu não sei o que ele pregou. E uma das coisas que eu fico mais contente, que alivia o meu coração, é que às vezes você não vai lembrar nada do que eu estou pregando. Mas o Espírito vai fazer você tomar algumas decisões. E eu me lembro que ele disse assim, olha, feche os seus olhos e imagine uma cruz. O sangue de Jesus
Vá lá e pregue o seu pecado lá e veja o sangue de Jesus cobrindo aquele pecado. E eu me lembro claramente que eu vi uma cruz cheia de post-its, amarelo, vermelho, tal. E eu preguei, e eu fui na minha cabeça, na minha mente, e eu vi claramente todo aquele escrito de dívida sendo apagado pelo sangue de Jesus Cristo. E eu saí dali entendendo claramente, foi um ato. Eu fui justificado. Mas a vida continua, isso aconteceu em 92, hoje é 2024. E as lutas com o pecado, a santificação, ele não fala aqui aos que justificou, santificou, mas esse continua o processo. E os que santificou, ele glorificou. E aqui glorificou, ele já está dizendo assim, isso é tão claro, é tão verdade, é tão correto, que eu nem vou usar e ele glorificará, porque todos nós seremos glorificados quando Cristo voltar. Nós receberemos o nosso corpo glorificado. Mas ele diz assim, isso é tão certo, o amor de Deus é tão claro, que isso vai acontecer. Porque se você foi destinado de antemão, foi chamado, foi justificado, você já é. Divirta-se, experimente, desfrute do amor de Deus, que é completo nessa cadeia de salvação. Glorificar aqui quer dizer dar algum tipo de glória. Refere-se então a esse estado final e eterno dos crentes, onde eles serão plenamente transformados à imagem de Cristo e participarão da sua glória. Por enquanto, agora, o meu desejo de mostrar o meu amor por Jesus é querer ser parecido com Ele, porque isso cumpre o propósito que Deus tem de me fazer parecido com Ele. Mas na glorificação, eu terei um corpo parecido com o meu Jesus. O amor de Deus, então, mostra esse plano perfeito que Ele fez comigo. Ele mostrou desde o início o plano dele. Ele teve uma ação na história me trazendo a fé em Cristo. Ele me justificou. E ele, na consumação final, a garantia de que a minha salvação foi cuidada por ele até o final, eu serei glorificado. Cada um desses estágios é uma obra soberana de Deus, assegurando que a salvação dos crentes é certa e é completa, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Essa cadeia inquebrável proporciona segurança e conforto, reafirmando que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É por isso que o crente em Cristo Jesus deve desfrutar do amor de Deus, porque o amor de Deus é um amor proposital, que desde a eternidade Ele já te chamou, te justificou e vai te glorificar. Deus ama, Deus me ama, Deus ama você, Deus ama aqueles que o amam, Deus ama a todos, mas se relaciona com aqueles que o amam. Ele ama e demonstra o seu amor através do seu Filho. Veja o que está nos versículos 31 em diante. E eu quero ler para você, junto com você. Versículo 31 vai dizer, que diremos, pois, diante destas coisas? Que coisas? Que Deus me predestinou, que Deus me chamou, que Deus me justificou e que Deus me glorificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas entregou a todos, por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Pois ele vai dizer, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? São perguntas que o apóstolo Paulo está fazendo exatamente para fortalecer e para corroborar que Deus
ama os escolhidos, Deus ama o seu povo, Deus ama os seus servos, Deus ama os santos em Cristo Jesus, Deus ama aqueles que o amam. E ele mostra isso através do seu Filho. Veja, a primeira afirmação é que Deus não está mais irado comigo. Mas eu queria dizer para você que Deus já esteve irado comigo. Que Deus esteve contra mim. Mas Ele me amava. Mas havia algo que eu fiz contra Ele. O meu pecado fazia com que Deus se sentisse irado com os meus pecados. Então, é bem verdade que antes Ele estava irado sim conosco. Ele estava irado comigo. Antes da justificação em Cristo, a humanidade estava sob a ira divina devido ao pecado. Olha o que Romanos 1,18 vai dizer. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que suprimem a verdade pela injustiça. Ninguém poderia me ajudar, mesmo que fosse em meu favor. Vamos pensar assim, se Deus é contra mim, quem vai ser por mim? Lembra da história de Israel? Israel teimosamente queria fazer as coisas do jeito dele. Israel queria viver sem a dependência de Deus. Mas quando a coisa apertava, ele não corria para Deus, ele corria para o Egito. Muitas vezes correu para o Egito. Quando estava em guerra, ia para o Egito e dizia assim, vamos fazer um acordo, vamos fazer uma parceria. Olha o que diz Isaías 31:1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, que confiam na multidão dos seus carros de guerra e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Havia um tempo, sim, que eu e você estávamos inimigos, e Deus estava irado, e Deus estava contra mim, contra você. Mas agora não. Agora Deus está por mim. Então, se Ele está por mim, quem pode ser contra mim? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele vai dizer, e por que esse mostra o amor que Deus tem por você e por mim? É porque se Ele nem poupou, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Sabe quando a gente começa a perceber que o amor de Deus por mim mostra e muda a cara do meu relacionamento com o mundo? Eu posso levantar pela manhã e perceber o seguinte, eu sou um homem limitado e pecador. Mas um dia, na eternidade, o Deus do universo disse, é meu. E um dia, Deus do universo me chamou. E um dia, o seu filho, na cruz, morreu e pagou o escrito de dívida que havia sobre mim. E é uma questão de tempo. E eu particularmente quero que seja bastante tempo. Estarei sendo glorificado por Ele. Não porque eu não quero ir, mas é porque tá bom demais aqui. Eu gosto. Estou gostando desse negócio de terra. Terra! Casado, os filhos estão tudo embora, vão casar, agora vai ficar só nós dois. E a Cris fala assim, vai ficar só nós dois. E eu falo, vamos ficar só nós dois! Mas eu espero esse momento. E eu levanto então, e olho para essa situação, e com isso em mente, como é que eu vou olhar para os problemas e dizer assim, Deus fez tudo isso por amor a mim, mas esse vizinho não tem jeito. Esse vizinho é um karma. Karma, meu amigo, karma. Não há como você olhar para a vida com um olhar que vai sendo derrotado. Por quê? Porque você sabe que aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas entregou no seu lugar, como não dará também com ele todas as coisas. Ele não tem mais acusação contra nós.
Ele não está mais contra nós, mas ele também não tem mais acusação contra nós. E antes ele tinha, sim, uma acusação contra nós. Olha o que o versículo de Colossenses 2, de 13 a 14 diz. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. E Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, ela o removeu pregando na cruz. Ou seja, o escrito de dívida que havia sobre mim, essa acusação que Deus tinha contra mim, não era o diabo não, era Deus. Ilegítima acusação. O promotor estava certo. E eu ia dizer assim, e tem mais ainda, senhor, tem mais, senhor juiz. É que o senhor está sendo bonzinho. Esse escrito de dívida foi paga na cruz. Então, se o Deus do universo não me acusa mais, quem pode me acusar? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Isso quer dizer algo fantástico. Nem os antigos acusadores, nem a lei. A lei era uma acusadora. Olha o que o versículo 6 do capítulo 7 de Romanos diz. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não sigamos a velha forma da lei escrita. Eu estou livre da lei porque Cristo cumpriu a lei na cruz. Tetelestai, está pago. E agora, nem mesmo Satanás pode me acusar. Versículos 10 e 11 de Apocalipse 12 diz: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Muitos dos comentaristas creem plenamente que essa derrocada de Satanás do céu, lembra quando Jesus diz assim, eu vi Satanás caindo do céu. Essa ideia de que a derrota de Satanás não vai ser lá na glória, quando finalizar. A derrota de Satanás já começou e foi decretada na cruz. Então, nem o diabo pode me acusar. Mas pasmem, tem gente que não tem a lei como acusação, nem Satanás como acusador, mas a si mesmo como acusador. Tem gente que se prega na cruz todos os dias. Tem gente que se condena todos os dias, que se acusa todos os dias. Olha o que Hebreus 10, 22 vai dizer. Cheguemos-nos a Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações purificados de uma consciência culpada e o corpo lavado com água pura. Esse relacionamento com Deus, de amor, experienciando e desfrutando esse amor que vem do Pai, faz com que eu olhe para Ele e diga, Pai, o Senhor sabe que eu sou um pecador. E Ele diz, eu sei, mas quando eu olho para você, eu vejo o meu filho. E quando eu vejo o meu filho, eu vejo que está pago. E sabe qual é a reação que eu tenho diante disso? É um misto de vergonha, tristeza, mas gratidão. E é isso que Deus espera de mim e de você. Quem vai te acusar? O inimigo da sua alma? A lei? Você mesmo? Quem vai tentar acusação? Quem vai tentar acusação é Deus, quem já disse para você, está pago. Ele não tem mais condenação para nós. Antes ele tinha uma sentença de morte. Romanos 8:1 vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se ele diz que agora não há condenação, é porque houve um tempo que havia condenação. E essa condenação estava explícita. Era o inferno. Eu e você merecemos. Não é que merecíamos.
Tem gente que fala assim, nós merecíamos o inferno. Não, espera um pouquinho, tem uma correção. Eu continuo merecendo o inferno. E por que eu não vou? Porque o amor de Deus, um dia na eternidade, me destinou, me chamou, me justificou e me glorificou. Sabe por que eu não vou para o inferno? Não porque eu não mereço, mas porque eu fui justificado. Ele me amou. Eu não fui absolvido da pena. Eu sou um condenado que fui liberto. Está pago. E agora, em vez de ficar me angustiando com o inferno, eu me alegro, porque a minha salvação está garantida nessa cadeia salvífica, desde a predestinação até a glorificação. Quem os condenará? Cristo é razão de não haver mais condenação, porque no versículo 34 ele diz, foi Cristo que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. A morte de Cristo pagou o preço da dívida, com a sua morte. A ressurreição de Cristo anulou as consequências da dívida, que era a morte eterna, ou seja, o inferno. Então eu não vou para o inferno, porque Cristo anulou o poder disso, não há mais condenação. E ainda de quebra, ele está sempre intercedendo junto ao Pai. Quando um acusador vem, e o tribunal é isso mesmo, é Deus sentado no alto e sublime trono. Eu vou cuidar com o negócio quem está à direita e quem está à esquerda, porque senão o pessoal já fala, está vendo? Tem base bíblica. De um lado está Jesus, do outro está Satanás. Escolha o lado que você quiser. Eu não boto minha mão nesse balaio, mas de jeito nenhum. Tem coisa mais relevante, eternas para fazer. E aí, Satanás vem, Senhor, com licença, pela ordem, Senhor meritíssimo, tem um negócio aqui. O Jacques hoje ficou com o coração todo amargurado, com raiva. Isso é sentença de morte. E Deus olha para Satanás e fala assim, é verdade. E na mesma hora, o advogado de defesa perfeito, que não erra, que não pega a lei errado, que não copia e cola da internet, entendeu? Que sabe da lei. Ele diz assim, mas essa aí, Senhor meritíssimo, já está paga. Tetelestai. A entrega promissória. E diz tetelestai. E Deus diz, é verdade. Próximo. Caso 1705, o Estado contra fulano. E você percebeu que tem uma diferença entre a intercessão de Jesus e a intercessão do Espírito? Olha como Deus nos ama. Nós temos 2 intercessores. Parou para pensar nisso? Romanos 8 me ensina que eu tenho 2 intercessores junto ao Pai. O Espírito Santo que geme diante de Deus, na minha fraqueza, eu não sei como orar, Ele está lá, conversando com Deus. E eu tenho Jesus Cristo. Agora, como é que funciona? Qual é a economia dessas ações? A gente pode perceber. Jesus Cristo está à direita do Deus Pai como sumo sacerdote. A sua obra redentora, morte e ressurreição, é uma advocacia contínua, assegurando a justificação e a segurança da salvação eterna. Uma segurança e confiança na salvação e no perdão. Então Jesus está falando assim, olha, há uma dúvida da salvação? Eu já vou mostrar aqui, está pago. Não há dúvida da salvação. Ele é salvo, ele é selado. Ele está só esperando a glorificação, ele está no processo de santificação, mas está paga a dívida. Enquanto isso, o Espírito Santo que habita em mim, vai dizendo, olha, mas ele está muito, muito angustiado, está muito fora do caminho. Senhor, vamos agir. Eu vou traduzir as necessidades conforme a sua vontade, Senhor, para ele. Mas eu estou aqui com palavras que os homens jamais poderiam entender, para ajustar as orações que ele está fazendo à vontade do Senhor. E eu quero auxiliá-lo para que a eficácia da oração dele, para que ele tenha confiança no teu plano,
Olha só que coisa maravilhosa, eu tenho 2 intercessores, um está dizendo ele está salvo, o outro está dizendo eu estou santificando ele e eu quero mudança, e Deus está dizendo vamos continuar essa obra, porque esse é difícil. E Deus está dizendo sim, continua Espírito Santo, fazendo a sua obra de restauração, de santificação, até que se complete a obra final da glorificação. E assim tudo terminou conforme o meu plano, porque o meu plano nunca é frustrado. Agora, diante de tudo isso, você acha que eu e você podemos ter qualquer outra ação a não ser rendição, um coração quebrantado, uma gratidão a Deus, uma postura de reverência e temor a esse Deus amoroso, ou uma apatia? Ou um desinteresse, ou ter um evangelho cultural, de aparecer na igreja de vez em quando. É possível? Não, não é possível. Por isso eu sou radical. Eu não acredito que alguém tenha apatia espiritual diante do intercessor Espírito Santo e de toda essa verdade, entendeu a sua salvação. Precisa se converter. Está perdendo tempo. Podia estar no mundão, curtindo o bailão. Mas está achando que simplesmente porque você está numa performance evangélica, talvez num cargo, numa denominação, ou fazendo alguma coisa que é bonita, fazendo alguma coisa que você chama para Deus, presta atenção, olha tudo que aconteceu por você. Então, onde é que você escutou o chamado? O chamado, para mim, é irresistível. Não tem mais como ficar igual. Não tem mais como ficar igual. E a intercessão de Jesus Cristo e do Espírito são esses aspectos fundamentais da obra da restauração e da obra da redenção. Jesus é o sumo sacerdote, vai assegurar a minha salvação, e o Espírito Santo é esse intercessor, que está dizendo, Senhor, a minha obra é fazer ele parecido com o Filho, Jesus Cristo. E por isso, ele não está mais separado de nós. Antes estava. Na verdade, ele não estava separado de nós. Quem estava separado éramos nós. Nós é que estávamos separados dele. Olha o que diz Efésios 2, 13 e 14. 2, 12 e 13. Lembrem-se de quando naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estranhos quanto à aliança, à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Separação aqui quer dizer uma separação total. Nós estávamos separados, porque essa é a ideia do inferno. A gente pensa que a ideia do inferno é sofrimento. Não, a ideia do inferno é separação. A ideia do inferno é o seguinte, você não pode mais ter contato com Deus. Essa é a pior de todas as sentenças. Nunca mais você vai poder ter contato com Deus, mesmo que você queira. E é por isso que a história de Lázaro e do rico, ele vai dizer, manda alguém lá. Porque depois que passar para cá, não tem o que fazer. Manda alguém lá urgente. Estavam separados, sem Deus no mundo, vivendo as nossas próprias forças, sofrendo as consequências dos nossos atos. Mas agora não. Agora nada pode nos separar. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? E aí ele faz uma série de perguntas. Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Fome, nudez, perigo, espada, que se parece uma linha lógica. Aqueles homens estavam sofrendo algum tipo de perseguição por causa do nome de Jesus. Eles estavam sendo atribulados e por isso trazia angústia, e a angústia por causa da perseguição, e a perseguição fazia com que eles não podiam trabalhar, não podiam exercer suas funções. Então, fome e nudez tem a ver com essa dimensão de que eles não poderiam exercer a sua profissão e fazer nada porque eles estavam sendo perseguidos. E aí perigo e espada que tem a ver com a morte. Não. Ao contrário.
O amor de Deus era tão grande, eles desfrutaram tanto do amor de Deus, que eles estavam dispostos a sofrer pelo amor a Deus. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E ele está citando aqui um texto do Antigo Testamento para dizer o seguinte: olha, não, pelo contrário, nada pode nos separar, essas coisas não podem nos separar, tanto é que a gente vai enfrentar essas coisas porque nós amamos a Cristo. Nós não temos mais medo da morte. Por quê? Porque o meu corpo vai ser glorificado. Essa leve e momentânea tribulação produz para mim um peso de glória grande, atentando para as coisas que eu não vejo, do que as que eu vejo. Porque as que eu vejo são transitórias, são temporais. Sabe quando a gente olha para a vida e percebe que não faz sentido viver essa vida sem descobrir o amor de Deus e desfrutar dele? O amor de Deus é a razão da nossa vitória ou da nossa derrota. Podemos ser vitoriosos na nossa carreira e derrotados na nossa vida. Podemos ter bons resultados nos nossos relacionamentos, mas derrotado na nossa vida. É por isso que ele vai afirmar no versículo 37, mas em todas essas coisas, seja tribulação, seja angústia, seja perseguição, seja fome, seja nudez, perigo ou espada, todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Mas não porque nós temos o poder de vencê-las, é por meio daquele que nos amou. O amor de Deus que está em Cristo Jesus já me faz mais que vencedor. Talvez agora, aqui, para você e para mim, eu tenha que mudar o versículo. E eu vou mudar não porque eu quero escrever uma outra Bíblia, Bíblia segundo Jacques, vou dar um F5 aqui, vou dar uma atualizada. Não é isso. É só para você contextualizar. Quem nos separará do amor de Cristo? No século I eram essas coisas. No século XXI, são as benesses. São as coisas boas. Quem pode me separar do amor de Cristo? Aquele empregão dos sonhos? Aquela mulher maravilhosa? Aqueles filhos? Quem pode me separar do amor de Cristo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Um sucesso financeiro muito grande. Morar no lugar dos sonhos, ter um iate, essas coisas eu nem consigo ler direito, está escrito aqui, mas não consigo ler direito, porque eu nem faço ideia o que é ter um iate. Quando os caras falam assim, eu tenho um iate de tantos pés, eu fico pensando, eu com 2 já estou com dificuldade, imagine com essa quantidade de pé que ele tem, está passando uma dificuldade muito grande. Vamos pensar aqui, se nada pode separar do amor de Deus, então as coisas ruins não podem separar, mas as coisas boas também não podem separar. E sabe o que acontece? No Brasil evangélico, a perseguição não separa porque você não tem perseguição. Mas o sucesso financeiro, onde você tem que abrir mão dos seus valores, onde você tem que fazer as coisas que não glorificam o Senhor, isso briga muito e te separa. Você teimando num relacionamento que Deus falou que não é para ser, mas você está falando assim, eu tenho o direito de ser feliz. Isso separa. Vai pensando no que separa. E ele vai dizer, a vitória não é por minhas forças, mas é porque eu amo mais Jesus do que essas coisas. Porque Ele me ama muito mais do que todas elas. Elas não podem oferecer para mim o que Ele já me ofereceu. É aquele cara que vai dizer para a carreira, essa carreira é muito boa, a coisa está indo muito bem, mas eu vou ter que vender a minha alma para o diabo. Opa, então espera um pouquinho. Eu não posso vender a minha alma para o diabo, eu peço desculpa, não quero criar problema, não quero criar inimizade. Diz que Lavoisier, ou Voltaire, né, diz que quando eu estava morrendo, né, ele nunca creu em Deus, diz que um padre chegava assim, abomina o diabo, né, e aceita Jesus. Aí ele falou assim, olha, nessa hora da morte eu não quero arrumar inimigos.
Então, não vamos arrumar confusão com o diabo. Só vou dizer para o diabo o seguinte: olha, eu não posso vender a minha alma para você, porque eu fui predestinado, eu fui chamado, eu fui justificado, e eu estou esperando ser glorificado. Então, tudo isso que você está me oferecendo, eu tenho muito mais. Só tem que esperar um pouquinho, mas eu vou receber isso eternamente. Diabo, tchau. E aí a sociedade vai dizer: você é louco, você abriu mão disso, abriu mão daquilo. Sabe aquele relacionamento que vai acontecendo e você vai falando: é de Deus, é de Deus. Porque, claro, né, você fez desse jeito, namorando uma pessoa tão bonita, você fala: só pode ser de Deus. E aí você fala assim: gente, ela é linda, ele é lindo, ele é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o versículo bíblico, é o céu na terra. E de repente Deus vai falando: não, não é, porque Ele vai te separar do amor que você tem por mim e eu tenho por você. E aí, é nessa hora que o Espírito Santo diz: eu tenho algo para você. Sabe como é difícil a gente dizer que nada separa do amor de Deus? Porque eu vejo, diariamente, eu traindo o amor de Deus com tantas coisas. Traindo o meu relacionamento eterno com Ele por tantas futilidades que o fogo vai purificar. E aí, a vitória é através do amor de Deus, o amor de Cristo. O versículo 37 vai dizer: nós somos mais que vencedores, ou seja, uma vitória esmagadora, completa. Não apenas sobreviver às adversidades, mas triunfar de forma espetacular. É por meio de Jesus Cristo, porque a obra redentora do seu amor sacrificial são a base dessa vitória. Está dizendo aqui também no versículo 38 a respeito dessa condição de que nada pode separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes. É uma convicção inabalável. Eu tenho certeza absoluta, eu estou convencido, nada pode nos separar do amor de Deus. E eu vou dar essa lista abrangente para cobrir todas as dimensões possíveis: física, espiritual, temporal e sobrenatural. Nada pode me separar do amor de Deus. Eu tenho uma segurança em todas as circunstâncias. E a segurança inclui que nem a morte, que muitas vezes é vista como separação final, não é separação final. Nem altura, nem profundidade, nem toda a criação, versículo 39. Extremos da natureza, do universo, altura, profundidade. Não importa quão alto ou quão baixo, nada está fora do alcance do amor de Deus. Nada. Se eu subir aos céus, lá Ele está. Se eu estiver lá na profundeza do Sheol, lá Ele também está. Toda a criação. Qualquer outra coisa na criação. Paulo do tipo: se eu esqueci alguma coisa na lista, está aqui nessa parte do toda coisa, outra coisa na criação. Nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus. E sabe o que é triste? É que nada pode separar, mas eu me separo. Nada pode me separar do amor de Deus, mas eu tenho atitudes que me separam. Nessa noite eu queria que você percebesse que o amor de Deus, ele é imenso, que cobre toda e qualquer ação. O amor de Deus é tão grande que cobriu todo o seu pecado. Desde a eternidade, Ele te predestinou até a glorificação, Ele te alcançou. O amor de Deus é invencível. A vitória sobre todas essas adversidades é a garantia que o amor de Deus demonstrou em Cristo Jesus. É mais forte do que qualquer coisa. Ele é eterno, Ele é absoluto. E é por isso que o crente em Cristo Jesus é alguém que desfruta desse amor, porque entendeu que Deus me ama e tinha um plano infalível de salvação desde a eternidade. É hora de começar a desfrutar disso. É hora de começar a levar a sério tudo isso que Cristo fez por mim e por você na cruz. Para de brincar com Deus e com o relacionamento com Ele. Se você está apático com Deus, sempre procurando uma coisa que Deus faça para você,
Você não é o centro do universo, queria te dizer isso. O centro do universo é Deus. E Ele chamou você para estar com Ele no centro do universo. Sabe quando o pai leva o filho para passear num lugar inusitado? E o filho começa a ver aquelas coisas maravilhosas, mas só faz sentido porque papai está junto com ele. É assim que Deus quer que eu e você vivamos. Queria orar com você nessa noite. Talvez você esteja vivendo um tempo onde você está levando a sua vida com Deus com desleixo, vivendo de qualquer jeito, como eu vivi um tempo, achando que eu tinha o direito de desfrutar as coisas deste mundo. E de repente o Senhor está te chamando e dizendo, não, eu te amo e o plano que eu tenho para você foi perfeito. Talvez essa noite seja a noite que Ele está te chamando irresistivelmente, para que você possa desfrutar daquele ato que Jesus, o Filho, fez na cruz. Para poder desfrutar do amor do Pai, tem que aceitar o sacrifício que o Filho fez na cruz. Para desfrutar do amor do Pai, tem que reconhecer que foi por causa do seu pecado e do meu pecado que o Filho morreu na cruz por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é essa. Ele predestinou. Aos que predestinou, Ele chamou irresistivelmente. Ao que Ele chamou irresistivelmente, Ele justificou através da cruz. E ao que Ele justificou através da cruz, está glorificando e esperando a glorificação, sendo santificado a cada dia. Então é impossível alguém que entendeu essa cadeia da salvação continuar no pecado intencionalmente, vivendo em dois mundos. Igreja, é tempo de santificação. É tempo de pedir que o Espírito Santo purifique a minha e a sua vida, para a gente poder desfrutar do amor de Deus. Igreja, é tempo de abandonar os acusadores, parar de ouvi-los, porque se Deus não tem acusação, quem é que vai poder te acusar? Deus não está mais contra você. Deus não tem mais acusação contra você. Deus não tem mais condenação contra você. Deus o ama e preparou algo perfeito, completo, o bem maior, que é você ser parecido com Jesus, porque você foi morto e ressuscitado com Ele. Você é semelhante na morte, para ser semelhante na vida, como Romanos 6 ensina. Você crucifica o seu ego na cruz, para ser parecido com Jesus. Esse é o bem maior. Os outros são bens, sim. São bênçãos, sim. Mas elas não comparam ao bem maior que Ele fez por você na cruz. Alguém nessa noite entendeu isso? E quer assumir um compromisso verdadeiro, pessoal, que nunca fez antes, de entregar a sua vida e dizer, Senhor, aqui, eu estou sentindo esse chamado irresistível, e eu não quero mais viver longe do Senhor. Tem alguém? Se tem alguém, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você. Se o chamado existe, ele é irresistível. Se é irresistível, você não precisa mais resistir. Se você entendeu essa mensagem e você nunca tinha tomado uma decisão dizendo, sim, eu estou ouvindo, isso está gritando no meu coração.
essa noite é noite de justificação. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Se o Espírito está te chamando, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Eu quero confirmar diante do Senhor essa cadeia de salvação, que já começou um dia, que hoje se manifesta na justificação. Vamos orar. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer, porque a tua palavra foi pregada. Obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu pude entregar nesse púlpito nessa noite. Estou em paz. Senhor, se tem alguém nessa noite que ouviu o teu chamado e está resistindo, que essa semana isso pare de acontecer. Se alguém aqui tem brincado com o Evangelho, sendo um crente que não vive os valores, porque não entendeu que foi tão amado desde a eternidade. Se tem alguém fugindo do relacionamento contigo, torna-te irresistível, Senhor. Chama, fala, revela-te. Espírito Santo, geme diante do Pai, até que Ele venha, até que ela venha, e rendida aos teus pés, chore os seus pecados diante da cruz, receba o perdão da justificação, e comece a viver essa santificação até o dia final da grande glorificação do corpo. É isso que eu oro, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Queria convidar aqui os meninos e meninas, os adolescentes, nem todos são adolescentes. Já queria avisar você que esses meninos se reúnem toda sexta-feira, uma média de 40 meninos e meninas, muito bênção. Muitos deles, os pais não conhecem o Evangelho, vieram para cá, sabe, e está sendo um movimento muito de Deus, e esse é um trabalho, né, do Isaac e da Ana, que caminharam com esses meninos, a maioria deles aqui, todos caminharam aqui, né? Isaac e Ana está aqui com a gente, e esse trabalho tão precioso com a adolescência, eu queria que os líderes ficassem em pé, os líderes que estão aqui, vi que a Vanessa está aqui, quem mais? A Mayra? O resto aqui. Quem? Tá ali. É que eu confundi com adolescente. Gostou, né? O pastor Kainan é o nosso pastor dos adolescentes e também da juventude. Então, se você tem um filho adolescente entre 13 e 17 anos, vem conversar com a liderança, né? Um filho, uma filha, nós queremos que ele venha, que ela venha, vai ser uma experiência indescritível.